Olá, pessoal, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. Muito legal estar aqui novamente com vocês. Esse aqui é o Matarazzo Podcast e a gente hoje tem mais uma convidada muito legal e super especial, porque a gente já se conhece há bastante tempo. A gente vai contar um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre como a gente evoluiu aí nas nossas trajetórias, nas nossas carreiras e nas nossas vidas também. Então sejam bem-vindos e hoje eu trago aqui a Lu. Oi, Lu, Luciana Gomes, que legal ter você aqui com a gente. Oi, Marta. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Primeiro podcast que eu participo. Obrigada por ter me Que convidado. legal. Não precisa agradecer, gente. Eu sempre fico aqui, não sei se é tímido a palavra, mas eu sempre fico sem palavras quando vocês aí agradecem o convite, porque ao contrário, você, nossa, eu sei como a agenda tá uma loucura, né? Então eu preciso aqui agradecer a sua disponibilidade de tempo, agradecer todo o bom coração que você teve em aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu espero que vocês aí desse lado se divirtam no dia de hoje, porque esse vai ser um podcast de muita risada, porque eu e a Lu, a gente dá muita risada junto por aqui. Sim, com certeza. Ainda mais porque é uma história longa, né? Não foi uma história que É. aconteceu nem na pandemia, nem um pouquinho antes dela. Ai, e você vai lembrar o ano que a gente se conheceu? Olha, eu entrei na consultoria em 2014 e eu lembro que deve ter sido em 2014 que a gente começou a fazer algum trabalho junto, porque eu já atendia uma empresa que tinha programas de estágio e de trainee, que eu lembro que você facilitava alguns treinamentos. Então, se não foi 2014, foi 2015. Sim, foi Por por aí. ali. É. Bastante tempo já. Bastante tempo, nossa. É, Eu muito. lembro muito de você começando ali no então Lab SSJ, que depois evoluiu e foi alterando-se os nomes ao longo do caminho. E como a gente evoluiu ali, eu aprendi muito com você também. E a gente foi trocando algumas figurinhas de programas que às vezes eram programas mais completos e às vezes aquelas aulas mais pontuais. E eu me lembro Ah, que a gente viajava bastante também, né? sim, a gente foi para alguns lugares. A gente pegou muita fábrica, né? Muita indústria que a É, gente tinha que viajar. A gente está falando, pessoal, de 2014 ou 15, então nessa época, esquece virtual. A gente está falando de 100% de aula presencial e muitas das aulas, exato, nem existia isso. não, nem Nada. existia. E ainda mais o público, né? Muitas das aulas a gente se deslocava o consultor e mais a dona do projeto ou a Exato. assistente ali que cuidava da conta, e a Luciana era uma delas ali. Exato, exato. A gente nem muitas vezes reunião de com o cliente a gente fazia online, às vezes a gente ia até o cliente para apresentar o plano de aula. Então, essa É, vida que a gente vive hoje não existia. Eu acho que até era é, impensado você fazer uma capacitação 100% online. Assim, a é. gente tinha uma cabeça muito diferente naquela época. Acho que nem ninguém nunca parou para pensar que era possível, assim como a gente descobriu que é possível, né? Pois é. E a gente já discutiu aqui também, tanto nos workshops como até em alguns outros podcasts, essa questão da gente não ver saída, né? Até que o contexto traz uma necessidade de uma mudança drástica, bruta, como foi, todo mundo aí passou por isso. Mas eu me lembro que lá no começo eu fiz esse movimento de treinamento presencial desde 2012, mais ou menos, ali que eu comecei, que eu saí do mundo corporativo em 2010, migrei para consultoria, comecei a trabalhar com desenho de processo, né? Comecei a dar algumas aulas ali, esporádicas. E aí na Ferolab, hoje, depois mudou de nome de novo, no Lab SSJ, foi em 2012, no finalzinho de 2012. E quando a gente falava de virtual naquela época, parecia meio. Não era virtual a palavra, né? EAD. É a de... Parecia meio Telecurso 2000, né? Então a gente tinha pavor daquilo. Né? Era um pavor misturado com. Parecia que a gente estava retrocedendo, então não era aceito É, nem pelos clientes e muito menos pelos RHs, né, que eram os nossos grandes clientes, e muito é, menos pelos participantes, assim, era impensável, impensável. é. E é interessante pensar como a gente evoluiu também, né? Porque eu me lembro, por exemplo, que em alguma época eu fazia aqueles planos de aula que até hoje eu detesto e tenho vontade de bater minha cabeça na parede, mas a gente fazia plano de aula em Excel com 32 linhas, Detalhadíssimo, e a gente fazia PPT de 60 slides e levava para aula, né? sim, Depois, quando a gente evoluiu, cara, eu já não dava mais aula antes da pandemia com PPT, a gente já tinha invertido, a gente aprendeu, né, a fazer lá o famoso sala de aula invertida. Depois a gente falava dos conceitos andragógicos, que eu não fazia o mínimo sentido colocar alguém vendo tela ou vendo vídeo, né? sim, sim, De repente a gente exato. está aqui de novo.
Exato. E você sabe que essa questão até de plano de aula detalhado, ou de uma aula com um PPT muito grande, eu acho que isso nem cabe mais. Até porque quando a gente está no online, isso não adianta você ficar passando um PPT numa sala de aula como se fosse um puxadinho do presencial, porque isso não cabe mais, né? E eu acho até que o plano de aula detalhado, como a gente fazia na época, eu gostava sempre de falar para o cliente que o plano de aula era uma guia, É, mas que o facilitador, ele também tinha o papel de identificar se alguma coisa não tivesse indo da forma como a gente imaginou com o plano de aula, que ele tinha a liberdade, e ele tinha que ter essa liberdade de total. seguir o que ele acreditava também que era o melhor para a turma. Então, muitas vezes a gente criava um plano de aula, nossa, detalhado lá, com tempos, e quando a gente Tempos e via, movimentos. a turma estava indo para um outro caminho que não fazia sentido nenhum. Então, É, muitos RHs queriam que a gente seguisse o plano de aula como assim, como foi construído, e outros falavam, não, super entendo, e vamos seguir, se for necessário adaptar. Então, acho que até isso hoje eu não vejo mais cabendo, assim, com tempos, com atividades muito bem estruturadas. Claro que você tem que ter um planejamento, mas exato. não daquela forma, assim. Acho que a gente evoluiu muito, muito, É. enquanto capacitação. Eu penso que sim, Lu. E eu acho que a gente evoluiu também, porque hoje a gente tem mais ferramenta, a gente tem mais técnica e a gente tem uma questão que é o entendimento de que a gente está aqui para desenvolver pessoas, né? E não entregar conteúdo, né? É claro que eu preciso entregar o template do feedback, é claro que eu preciso explicar como o cara tem que fazer lá para ingressar no sistema um processo X ou Y. Mas no final das contas, o output esperado de um programa de desenvolvimento ou de uma aula específica, eu prefiro programas mais longos, né? Onde eu consigo Uhum. acompanhar o desenvolvimento. Mas o output esperado é que ele saia ali com alguma ferramenta ou com alguma reflexão mais avançada. Mas não que eu tenha batido todas as linhas do plano de aula, porque isso vira Exato. meio robozinho, né? Sim, sim. Ah, e até agora com essa questão do chat GPT, né, que a gente enfim, tá todo mundo falando sobre ele. É, Tem tanta coisa lá que, apesar dele não estar conectado no Google, né, dele ser uma grande base de dados, ele responde muita coisa. Então, tem muita coisa, inclusive, que são ferramentas que a gente daria numa capacitação que hoje eu, como líder, nem precisaria, sabe? Eu consigo ir lá buscar. Então, é, eu sempre digo, inclusive hoje, nas capacitações que eu tenho, que o mais rico do momento presencial ou momento semipresencial, seja ele online, é a troca. é a troca. Porque o conceito, a base conceitual, a teoria, isso você vai encontrar em qualquer lugar. Sim, às vezes até mais rico do que o conteúdo que a própria empresa tá te Perfeito. proporcionando. Agora, o que o seu colega tem para compartilhar com você, ou o que você tem para compartilhar com seu colega, isso, ferramenta de inteligência artificial nenhuma vai te trazer, que é o É, mais rico. Então, por isso que eu falo que aquelas aulas tradicionais, workshops de 8 horas, hum, é. não, 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 por favor, não, né? Mas a por gente tem favor, ainda que não. se posicionar, viu, Lu? Esses dias eu mandei uma proposta e eu voltei com ela e falei assim, cara, eu não vou mandar proposta nesse escopo, sabe? De 16 horas presencial, pegando avião para chegar, e não vou. Ah, não, mas tem que ser presencial porque tá todo mundo no presencial e eu entendo que para nossa cultura, porque aqui funcionam as coisas assim. Então tá bom, então a gente vai fazer 3 dias de 4 horas, espaçados. A gente não vai fazer sequencial. Com os argumentos, a gente até consegue convencer quem, digamos, vai levar a proposta lá para cima. Qual é a questão, Lu? Muitas vezes, a própria organização não quer esse tipo de evolução no Hum. processo de desenvolvimento. Ele acha ainda que, e a gente ouviu de grandes líderes recentemente, que tinha que ser no presencial, todo mundo trabalhando, pegando 1 hora e meia de trânsito para chegar lá, né? Mas é o controle, né? Eu vejo que é muito mais uma questão de querer controlar o incontrolável, eu diria. Eu acho que a gente teve uma evolução e agora eu percebo que a gente, em alguns casos, tem uma involução, né? Tipo, tá regredindo. Então, Parece. tiveram muitas empresas que, nossa, o home office veio para ficar, nossa, olha como conseguimos ser super produtivos, tal. E agora eu tenho amigas que trabalham, talvez do mesmo jeito que eu, que poderia executar o seu trabalho de qualquer lugar que são obrigadas a ir, sei lá, 3, 4 vezes por semana.
porque as empresas entendem que isso é importante. Importante para quem, gente? Assim, as pessoas chegam estressadas, ficam no trânsito. É importante ir uma vez ou outra, eu super acredito que é, mas a gente viu na pandemia que muita coisa é possível fazer sem esse controle absurdo, né? Mas existe realmente uma questão cultural que eu acho que são das empresas. E para mim, esse ano é um ano da volta dos treinamentos presenciais também. Eu acho que ainda estava meio num híbrido, mas eu acho que cada vez mais as empresas e os RHs também vão começar a buscar essas soluções. Acho que você trouxe um ponto interessante. Parece que então que 23 vai ser o ano da consolidação dos valores reais e verdadeiros das companhias, né? Então, se a gente fazia o virtual só porque ainda existe pandemia, 23 vai cair essa fala, né? Exato, Se a gente exato. entendeu que tem valor e que é importante, que dá até para economizar um pouco, entregando com o mesmo nível de qualidade ou até mais, a gente vai conseguir então virar essa chavinha. É. Exato, Faz com sentido, certeza, faz com sentido. certeza. Nossa, você usou uma palavra que me chamou muita atenção. Você falou assim, ó, as minhas amigas estão sendo obrigadas. Presta atenção no que a gente está falando. A gente está falando, então, que a organização, né, que a estratégia da organização foi, então, obrigar as pessoas a se deslocarem. Cara, essa palavra é muito forte. E a justificativa é para uma pseudo-produtividade maior no ambiente estruturado ali do escritório. Eu acho que não é a verdade que a gente produz mais ali. As pessoas estão trabalhando muito em casa, estão cansadas por trabalhar muito em casa também, né? Sim. Inclusive, eu diria para você que em todas essas últimas experiências que eu tive de ir para o escritório, eu faço com que a minha agenda ela fique livre. Por quê? Porque quando eu vou para o escritório, eu tento ter o máximo de espaço livre na minha agenda para eu estar com as pessoas. Então, para eu tomar um café, para eu fazer uma reunião, sei lá, de desenvolvimento com alguns dos analistas que trabalham comigo. Porque se eu for para o escritório para replicar a rotina que eu tenho em casa, a única diferença de trabalhar em casa para trabalhar no escritório é a mesa que eu vou sentar, porque eu vou continuar conectada 100% do tempo. Não vendo E eu ninguém que hoje, passa aqui. exato, e eu hoje sou uma líder Latam. Então, eu estando ou não em casa ou no escritório, eu tenho que continuar online, porque sempre vai ter alguém da minha equipe que não está presencialmente comigo. Então, existem algumas atividades e alguns escopos de trabalho que eu, de verdade, eu não vejo o É. porquê, assim, a obrigar, e é obrigado mesmo, não é uma questão de optativo. No Meli hoje é optativo, vou para o escritório quando eu quero, se eu quero. Você acha que uma proposta de escopo de trabalho, com um salário muito semelhante, numa possibilidade de trabalhar no remoto, seria bem apelativo, seria bem chamativo para essas suas colegas que hoje são obrigadas a se deslocar? Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, algumas já estão procurando, né? E eu acho que é uma somatória de coisas. Sim, não vou dizer para você que tem a ver só com a questão de ir presencialmente para o escritório. Eu acho que tem, quando você decide mudar de emprego, é porque é uma somatória de coisas, né? Nunca é Tá, um perfeito. motivo só. Mas eu acho que essa questão de salários iguais, né? Mais o peso do eu posso trabalhar de qualquer lugar. E mais do que isso, eu posso ter um horário flexível, que é uma outra coisa também, que dependendo da sua função e da sua posição. Não faz sentido você ter um horário das 9 às 18. Das É. 8 não faz o menor sentido. Ô Lu, eu quero ouvir um pouquinho então da sua trajetória, porque parece que a gente se movimentou bem, cresceu bem aí na carreira. Mas para tentar ajudar quem está nos ouvindo aqui, e eu acho que isso faz parte também da cultura que você convive aí no trabalho. O que significa MELI? Porque metade do povo que está ouvindo a gente aqui não tem a mínima ideia do que é o MELI. Meli é Mercado Livre, gente. Meli é a forma carinhosa de quem trabalha no Mercado Livre de chamar a nossa empresa. A gente chama de Meli. E quem trabalha no escritório vai para a Meli Cidade. Então, sim, sempre tem MELI um- Cidade. uns nomes diferentes. E a área que eu trabalho, né, existe um lugar separado dentro da Meli Cidade, que é a CX Land, CX Land. Então, é uma empresa cheia de siglas e de nomes bonitinhos.
Mas, Lu, você sabe que, pensando então, como você e mais gente que trabalha lá também se refere aí, eu já ouvi a empresa, né, como Meli, com esse nome carinhoso, eu acho que isso traduz um pouco da cultura, né, um pouco também da confiança que tem no colaborador, até para deixar em casa, porque precisa confiar e não ter comando e controle, mas também a forma de tratar as pessoas de um jeito mais humano, um jeito mais próximo, não sei se é assim que eu posso traduzir. Por que uma pessoa que trabalha lá tem um nome carinhoso, em vez de chamar na companhia, lá na firma, né? Lá no Mercado Livre, né? Eu acho que o Meli, ele é uma empresa, eu falo que quem olha assim de fora fala, puta, é uma baita empresa, né? E é realmente uma baita empresa. Saiu agora os resultados, tipo, teve 420% de aumento no lucro ao longo do ano passado para agora, cresceu muito na pandemia, né? Então, assim, é uma baita empresa. Mas quem está dentro dela se sente trabalhando numa startup. Assim, eu diria para você que tem muito de uma empresa que tem uma cultura muito enraizada, assim, de valores muito enraizados, mas ao mesmo tempo não é uma companhia estruturada como uma companhia grande. O que eu quero dizer com isso? Assim, a gente tem, obviamente, os nossos princípios culturais, a gente tem qual é o papel da liderança, né? A gente tem, sim, lá o que a gente, né, quem trabalha em RH sabe que a gente estrutura lá qual é a cultura da empresa, quais são os princípios culturais. Mas isso tudo é feito de uma forma tão fluida, assim, de uma forma que as coisas acontecem de um jeito tão natural que o fato de você crescer ou não, de você estar ou não enraizada na cultura do Mercado Livre, ela é algo que acontece naturalmente. E eu te digo que o meu processo de seleção, no meu processo de seleção, quando eu estava participando das entrevistas, isso ficou muito claro de que eu poderia ser a candidata ideal. Mas se de alguma forma eu não estivesse dentro do que a gente entende que são os princípios culturais do Meli, primeiro que eu não entraria e segundo que eu não ia sobreviver. Então tinha meio que essas duas coisas, sabe? Então é uma empresa muito grande, mas ao mesmo tempo é uma empresa que ela traz uma leveza com alguns temas que a gente muitas vezes classifica em competências, em comportamentos observáveis, em cultura, em pilares, em matrizes. Sim, se eu te disser que a gente tem, sei lá, 8 princípios culturais e é isso que norteia a gente. That's Fim. it. É isso. Entende? Assim, se você quer fazer alguma coisa específica para o teu time, você fica à vontade, você pode fazer, mas assim, tudo sempre voltando com base no que no que são os princípios culturais. E não são princípios culturais que são coisas complexas, assim. Um dos principais princípios que a gente tem, por exemplo, é dou o máximo e me divirto. Então, nada mais é do que você trabalhar muito, e aqui a gente trabalha muito, né? Não é uma empresa fácil de entrar e também não é uma empresa fácil de se manter, mas ao mesmo tempo você faz tudo isso com uma leveza, assim. Você tem que gostar muito do que você faz. Isso é uma das principais coisas que a gente vê em todo mundo que trabalha aqui. Dificilmente uma pessoa que não gosta do que faz ou que não se sente bem nesse meio, ela vai continuar. Então, para mim, acho que o grande segredo, assim, de ver uma empresa que consegue manter os funcionários engajados e ter esse olhar de chamar de mérito, de ver a empresa com jeito carinhoso, é que coisas que em muitas empresas são complexas aqui não é. Então, tem gente que não sobrevive, tem gente que não sobrevive, porque acha que é muito solto, que acha que falta é, alguma coisa que sustenta, acha que tem, não sei, que o líder não tem um papel de um líder, por exemplo, de uma empresa tradicional que tem todos os milhões de processos muito bem estruturados, mas ao mesmo tempo tem gente que se adapta muito bem, cresce, e eu acho que uma coisa que eu vejo assim muito forte em mim é o meu amadurecimento como profissional. Assim, uma coisa é você trabalhar numa empresa tradicional, processual, e de comando e controle, e outra coisa é você trabalhar numa empresa como o Meli.
né? Que vai te cobrar, sim, não vai cobrar pouco. Você tem muita coisa para fazer? Tem. Mas ela cria em você uma maturidade que você sabe o que você tem que fazer. Você não precisa de ninguém ficar te cobrando o que você tem que fazer. Então, acho que isso para mim é não complexar, não deixar complexo, faz com que as coisas sejam mais leves. Eu menos vejo muito isso no meu dia a dia, enfim, e vejo que muitas vezes as pessoas têm esse carinho mesmo para falar do Meli, porque é uma empresa que te dá uma oportunidade enorme de você crescer, e crescer mesmo, não só como profissional, mas como ser humano. Legal. Que legal. Nossa, essa é a melhor propaganda da marca empregadora que eu já vi aqui em todos os episódios aqui do podcast. Mandou bem. E olha que quem me conhece sabe que o meu processo de transição não foi fácil, né? Porque antes de trabalhar no Meli, eu trabalhava na C&A. Então, me conta disso aí. E Peraí, você falou de banco, a gente falou de consultoria lá atrás, agora você falou de CIA e aí você fala com carinho do Meli. Me conta como. Daqui a pouco você vai me contar qual é a sua posição atual e os seus desafios atuais, mas me conta a sua trajetória, desde o banco. Faz tempo. bom, eu faz tempo. Foi meu primeiro emprego. Eu estudei aqui em Osasco, na Fundação Bradesco, e depois que eu saí da Fundação Bradesco, eu entrei no banco, agência bancária mesmo, lá com os meus 18 anos, e trabalhei 9 anos em banco. Sim, foi uma escola, um negócio assim que realmente só quem trabalhou em banco sabe o que é trabalhar com o público. Na época que eu trabalhei, existia cheque, as pessoas iam muito no banco, né? Existia Assim, cheque, é ótimo, né? existia cheque, exato, sim, as pessoas passavam muito cheque, não existia Pix, né? Os cartões não tinham chip, enfim, não quero entregar a minha idade aqui falando, mas era um tempo que as pessoas consumiam muito sistema bancário nas agências. Me formei em jornalismo, mas trabalhando no banco, e banco é uma empresa que, se você quer ganhar bem, é banco que você tem que trabalhar. Não sei como está hoje, mas na época que eu trabalhava lá, eu ganhava bem. Mas eu não queria aquilo para minha vida. Teve um momento que eu falava, gente, eu acho que eu estou emburrecendo, assim, porque eu trabalhava na parte administrativa. Eu falei, eu acho que eu só sei contar dinheiro, ouvir cliente gritando no meu ouvido. Eu não quero isso, assim. Eu já estava com os meus 27 para 28 anos, né? Quando eu estava nesse meu oitavo, nono ano de banco. E eu lembro que um dia eu voltei para casa, enfim, como vocês não sabem, mas eu moro hoje com a minha mãe e com a minha irmã, e nós somos muito unidas enfim, nos ajudamos, inclusive financeiramente. E eu lembro que eu voltei para casa, eu tive uma conversa com a minha irmã, que até então era a pessoa que dividia as despesas comigo. Eu falava, cara, eu não quero mais isso, sim, tô com 27, 28 anos, não quero, o que que eu faço? Aí a minha irmã falou, pede a conta. Eu falava, tá, mas eu vou pedir a conta, eu vou fazer o que é da minha vida? Aí minha irmã falou, Lu, você vai descobrir. O máximo que vai acontecer é você ir para um outro banco, enfim. Mas se você não tentar, você nunca vai saber. E aí eu, com a cara e a coragem, cheguei um dia e falei, olha, eu não quero mais. Eu gosto muito da Disney, inclusive tem um Baby Yoda aqui atrás de mim. Eu sei E, disso. enfim, tinha ido algumas vezes viajar para Disney e a minha irmã falou, Lu, vamos comigo almoçar na casa de uma amiga minha, que ela quer saber sobre a Disney, e aí a gente vai lá dar dicas, enfim, tá. E aí eu fui nesse almoço, já tinha pedido demissão, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha pedido demissão, e assim, se um dia o Matarazzo quiser gravar um podcast de histórias engraçadas de uma ex-bancária, você me convida que eu venha aqui contar todas as histórias que eu tenho em relação ao mundo do banco. E aí eu lembro que a gente estava nesse almoço e eu estava contando algumas histórias, né, do banco, tal, não sei o quê. E a gente almoçou, dei dicas da Disney, enfim. O ano passou, isso era final do ano, novembro de 2013, o ano passou. Quando foi final de janeiro, essa amiga da minha irmã, ela falou, puxa, uma vaga aqui na Ferolab. Mata, você sabe quem a amiga é a Dani Libânio. Não sei. Eu ia perguntar, cadê quem é a amiga? É a Dani Libânio. E aí, falou, tô com uma vaga aqui. Será que a sua irmã não quer vir fazer uma entrevista? E aí a minha irmã veio falar comigo, né? E eu tava começando a fazer umas coisas de artesanato, assim,
pior das hipóteses, eu ia virar hippie e vender minha arte na praia, assim, algum momento isso ia acontecer. Aí eu falei pra ela, eu falei, mas o que essa moça acha que eu vou? Eu falei, Má, o que que você faz mesmo? Aí a minha irmã falou, eu trabalho numa empresa chamada Laboratório. Eu jurava que era tipo uma rocha, sabe, laboratório mesmo. Ela falava, gente, mas... Aí minha irmã falou, vai, Lu, escuta qual é a proposta. Eu fui fazer a entrevista, entender o que que era a proposta. Aí ela me contando que era uma empresa que contratou um programa de trainee, de estágio, e eu não entendia o que era programa de trainee, de estágio, assim, tudo que ela falava para mim era completamente grego. E ela terminou de contar, e eu lembro que eu falei para ela, eu falei, sim, Dani, muito obrigada por você ter pensado em mim, mas assim, eu não conheço nada do que você está me dizendo que eu vou ter que executar, assim, por que que você pensou em mim? Aí ela falou assim para mim, Marta, ela falou, olha, naquele dia que eu te conheci, você estava me contando umas histórias muito engraçadas do banco, mas todas as histórias que você estava me contando, você lidava com clientes que eram muito difíceis, assim, pessoas que estavam num nível de estresse muito alto, que estavam super atritados, assim, de uma forma que queriam ir lá para brigar. E você me contava que você resolvia os problemas, obviamente com muito humor, mas que você resolvia o problema. E hoje, esse cliente que contratou esses programas de estágio, ele é um cliente que nenhum analista consegue atender. Nenhum analista consegue atender. Porque ele é um cliente extremamente exigente. E aí eu lembro que eu contei para ela uma história que foi um senhor que ele travou na porta giratória e ele, enfim, num ato de irritação extrema, ele ficou nu, pelado na porta giratória. E eu, com muito jeito, fui lá e consegui fazer com que ele primeiro se vestisse, para depois ele entrar no banco vestido. E aí ela falou para mim: se você lidou com uma pessoa extremamente irritada, pelada numa porta giratória, você vai conseguir lidar com essa cliente. E aí eu fiquei, Que delícia! Saudade. eu falei, gente, é a primeira pessoa que eu acho que me contrata considerando quem eu sou, assim, e não o que eu sei fazer, qual era a minha qualificação profissional, técnica, nada disso. Ela sabia que eu não conhecia tudo isso. E aí, Mata, eu aceitei, obviamente, comecei a trabalhar lá com um salário, não sei, 5, 6 vezes menor do que eu ganhava. Saí no banco como supervisor e entrei como analista júnior. Então, eu entendi que eu necessitava desse downgrade. E foi aí que eu conheci o mundo da educação. Então, 2014 foi quando eu entendi que não era um laboratório de remédio, era sim um laboratório de aprendizagem. Comecei a trabalhar nessa empresa. A cliente não era tudo isso, ela só queria atenção, mas enfim, foi uma boa oportunidade para eu conseguir um emprego e ela acreditou ali no meu potencial, no meu valor. Eu falo que o banco foi uma escola de caráter, de construir uma Luciana forte, empática e a profissional, né? Início de carreira, assim. E depois a Ferrolab me transformou numa pessoa que sabia fazer algo além e era capaz de fazer algo além do que contar dinheiro e, enfim, um trabalho operacional que eu fazia. Mas eu tinha um incômodo, sim, porque primeiro que eu atendi o RH e segundo que eu ia até um determinado ponto e depois eu não sabia o que acontecia com a capacitação que eu entregava. Então, eu não sabia se a galera tinha gostado, se eles tinham aplicado o conteúdo na prática. Era aquele negócio meio linha de produção em algum momento. Ia lá, construía uma ação de capacitação, entregava para RH, voltava, recebia outra, voltava. E aí, quando foi em 2018, eu achei que eu devia fazer uma nova transição na minha carreira, e aí eu comecei a buscar algumas oportunidades e acabei indo para a CIA. Então, finalzinho de 18, entrei na CIA como analista sênior de treinamento, RH, aí sim, fui sentado do outro lado da cadeira, RH, para cuidar especificamente de programas de porta de entrada, programa de estágio, Ah, programa eu de gosto muito. trainee, exato. E o programa de trainee da CIA era um programa muito consolidado, com mais de 30 anos, mas ele precisava de uma baita reformulada, porque ele estava antigo, ele não estava um Treine programa legal. comercial, treine de operações, os dois? Como é que funciona Os isso? dois, trainee de operação e trainee comercial.
E programa de estágio era só do escritório, do escritório central. E aí fui para a C&A com esse desafio de pensar em programas de porta de entrada. Foi muito legal a transição, primeiro porque moda sempre foi um assunto que eu gostava, queria ter feito moda na época que eu estava na faculdade, acabei fazendo jornalismo, mas enfim, fui trabalhar numa empresa de moda, e a C&A, assim, foi acho que a maior escola que eu tive profissional nos meus últimos anos, assim, entre banco e a Ferolab, eu acho que ele foi aonde realmente me, construiu a Lu profissional de educação que eu sou hoje. E aí veio a pandemia. Lá em fevereiro de 2020, tipo, é melhor você levar o seu computador para casa, porque nós não sabemos como vai ser o dia de Umas duas amanhã. semanas. E eu nunca mais voltei para o escritório depois daquilo. Foi tipo isso. E o varejo foi muito impactado, né, pela pandemia, assim, a gente, no final de março, 100% das nossas lojas estavam fechadas. Então, foi um momento de um certo medo, eu diria, assim, de tipo, e agora, o que que vai acontecer? Porque até então eram 2 semanas, como você disse, de repente não iam ser 2 semanas, mas a gente não tinha noção do que ia acontecer, todas as lojas fechadas. E nesse meio desse turbilhão de coisas, eu recebi uma ligação de uma pessoa do Mercado Livre dizendo: Olha, eu gostei muito do seu perfil, tem uma vaga aqui, você quer conversar comigo? Mas da E a minha onde? LinkedIn. LinkedIn. E você sabe que o Mercado Livre sempre foi uma empresa que eu queria trabalhar. Antes de eu entrar na C&A, eu tinha feito um processo seletivo lá, não tinha dado certo. E era uma empresa que eu sempre ficava de olho, assim, pela cultura, né? Quando eu fiz algumas pós-graduações no meio desse bololô todo que eu tô te contando, era uma empresa que me chamava atenção. E aí a TA me chamou para conversar, e aí ela me explicou a vaga, eu falava, mano, não entendi porra nenhuma do É uma que. nova Dani Libânio na sua vida. Aí eu falava, mas essa área para trabalhar, essa vaga para trabalhar onde? Ah, é para trabalhar dentro de CX. Eu desculpa a ignorância, mas o que que é CX? Ah, é Customer Experience. Eu, tá, amiga, mas assim, o que é que eu vou fazer dentro de Customer Experience? E tá, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu avanço no processo e você vai me contando melhor. Conforme o processo for avançando, o que é que eu vou fazer? E aí, Mata, eu sei que o processo foi avançando e eu conversei com o gestor da área. Quando eu conheci o gestor da área, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter um problema, porque ele era argentino, ele falava super bem português, super bem. Mas eu falava, gente, será que eu vou precisar de espanhol no meu dia a dia para trabalhar? Porque se o meu gestor é argentino, com certeza eu vou ter par que fala minha língua, né? E eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu perguntei. Falei, nossa, mas eu preciso de espanhol? Não precisa. Ai, aqui a gente se comunica super bem, não precisa de espanhol, tá? E a primeira conversa que eu tive com ele, ele me contou o que eu ia fazer. Eu entendi um pouco mais do que a primeira entrevista, mas eu ainda tinha muitas dúvidas, muitas dúvidas. E eu comecei a trabalhar no Meli em agosto de 2020, no auge da pandemia. E aí, Marta, com 2 semanas de Mercado Livre, eu tive uma conversa assim aqui em casa com a minha irmã falando, eu acho que eu tomei uma decisão muito equivocada na minha carreira. Engraçado, por quê? Eu falava, gente, assim, as pessoas falam tudo em espanhol, todos os materiais são em espanhol. Eu não consigo entender o que que eles entendem como capacitação, porque o que eu entendo como capacitação não é isso aqui que está acontecendo, é outra coisa. Uma hora eles me falam uma coisa, no momento seguinte muda, não é mais isso, assim, eu tô muito perdida, não tenho, meu chefe, tipo, você tem que fazer isso, eu tinha 2 semanas, eu não sabia muito bem o que fazer, e eu vim de uma cultura que era muito diferente da cultura que eu vivo hoje, então foi um processo, Marta, que todo mundo fala, você tem a sua curva de aprendizado, né, que dura, em média, 90 dias, não sei. Não, a minha demorou quase um ano, honestamente, para eu começar a entender quem eu era e o que eu tinha que fazer. Porque eu realmente hoje vejo
capacitação e treinamento com um olhar que eu não vi na Ferolab, que eu não vi na C&A, que eu não vi em nenhum curso que eu fiz, que em nenhum momento ninguém me ensinou isso. É um jeito muito particular de olhar capacitação e de lidar com capacitação, que eu tive que aprender. E por muito tempo eu tive muita dificuldade de entender por que que tinham me selecionado. Eu perguntava para o meu chefe, eu falava, Ernest, por que você me selecionou? Sim, porque eu sinto que nada do que eu sei é relevante para o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Então, esse depara da experiência profissional que eu tinha para a realidade do Meli, ela foi algo muito difícil, por muitos motivos, assim. E isso tudo eu acho que foi a pandemia, nesse sentido, eu acho que ela foi um dificultador na minha vida. Porque se eu tô com alguém sentado do meu lado, eu cutuco a pessoa e falo, tudo bem, como é que eu faço isso aqui, isso aqui? No online, eu escrevia no Slack, ou eu tinha que agendar um espaço com alguém em algum momento no Meet para conversar. Não era algo tão fluido. Foi realmente uma carreira meio torta, eu diria, assim, no início, né? Parece que o banco é descolado, assim, das coisas que aconteceram na minha carreira, mas eu acho que o banco foi onde, tipo, eu criei casca, sabe? E no final, agora estou em mercado pago. Então, eu comecei no banco com conhecimento básico financeiro e agora, com capacitação, continuo olhando para um lado financeiro. Então, essa experiência que eu tive inicialmente no banco de mundo, né, do mundo das finanças, eu ainda uso muita coisa porque a gente faz aqui dentro hoje no Meli. Então, assim, bem detalhadinho, depois você faz os cortes aí, porque eu não sei se a galera vai querer saber tanto detalhe assim, mas a minha trajetória profissional é essa. E vim para o Meli como gestora, que é algo muito difícil do Meli fazer, porque o Meli sempre contrata analista e a pessoa vai crescendo aqui dentro, né? E no meu caso, não, precisava de alguém com experiência, que não tinha internamente, e aí por isso que eu vim com cargo de gestora. Então, eu saí da CEA como gestora e vim para cá também como gestora. Que bela trajetória. Toma uma aguinha, foi maravilhoso. Obrigado, obrigado por você ter contado tudo isso. Gente, eu já conheço a Lu há um certo tempo, claro que desde 2013, 14 que a gente estava falando lá, mas a vida levou também a gente para caminhos diferentes, né? Faz tempo que a gente não colocava papo em dia, mas tem muita coisa que eu não sabia aqui da sua carreira. Nossa, muito bacana. Sim, Quando você fala que o banco parecia meio desconectado no começo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma fala muito forte sua que eu gostei, que foi que o banco e a Fundação Bradesco, né, ela é uma geradora de caráter, né, ela é formadora de é, cidadãos. Eu acho isso muito nobre, sabe, da instituição. E eu exato, acredito que toda experiência nossa é válida. A gente às vezes pode não ver sentido naquele momento, mas daqui a pouco você vai usar essa sua competência, ainda que seja uma competência de flexibilidade que você exato, foi usando ao longo do caminho. exato. E talvez se eu não É, tivesse lidado com tanta diversidade no banco, eu não teria oportunidade de entrar é, para trabalhar com educação sem necessariamente conhecer educação, né? Porque não foi isso que é. foi o fator decisório ali para me contratar ou não, mas era o quanto que É. eu sabia lidar com situações extremas. Então, acho que isso também pode não ter uma conexão direta com a educação, mas tem uma conexão ali com construção de caráter e Penso de que quem eu sim, sou, com penso que certeza. sim. E a gente estava falando, pode parecer muito tempo atrás, mas já que a gente estava lá, 2013, eu quero fazer aqui uma menção a Danilo Banner também, porque hoje parece que está meio claro para todo mundo que a gente deveria contratar por caráter e competências humanas e desenvolver as habilidades técnicas, né? Mas não sei se há 10 anos atrás era claro para todas as grandes companhias. Talvez o laboratório de negócio já tinha isso em mente, e ela tem essa percepção dela, né, das Sim, artes do mundo do ser humano, para perceber que numa conversa de um jantar informal dá para a gente pegar a competência de relacionamento ali, de solução de problemas e de exato, lidar com conflitos. Nossa, eu acho isso exato. fantástico, cara. Exato. E o quanto a gente fica preso muitas vezes numa graduação, numa pós-graduação, num curso que a pessoa No fez, quando na currículo, verdade, exato, quando na verdade ela pode ser uma profissional tão competente quanto alguém que tem 50 faculdades. E foi esse potencial total. que a Dani viu em mim. Então, É. sou imensamente grata à oportunidade que ela me deu, a abertura, a porta que ela abriu para mim.
Porque, enfim, foi uma porta, Mudou a sua literalmente vida. uma porta que abriu que mudou minha vida. É. Então, acho que isso é. Inclusive, quando eu faço algum tipo de contratação hoje, na minha vida, eu sempre lembro dessa história. E aqui no Meri a gente tem muita contratação interna, né? Então eu trago muita gente da base para trabalhar comigo. E essa galera que vem da base, ela não vem com nenhum conhecimento técnico, né? E para mim o que a gente faz é justamente pegar esse potencial que a Dani viu em mim. Então eu continuo tentando levar isso para as contratações que eu faço, principalmente essas contratações internas, porque eu vejo que isso tem muito mais valor do que qualquer curso, certificação, que obviamente que vai ser Concordo. importante, vai, mas muitas vezes não é isso que a gente precisa. Muitas vezes não é esse o fator de decisão para É. contratar X ou Y pessoa. E aí, a gente costuma dizer, né, que a gente contrata habilidade e depois dispensa, né, ou Exato. acaba tirando a pessoa do time por falta de competência humana, né, ou de relacionamento humano ali. E quando você perguntava para o argentino por que ele te contratou, se lá atrás era essa questão de lidar com clientes difíceis, né, e resolver problemas sob pressão, por que ele te trouxe, já que você não sabia nem o que era CX naquele momento, né? Porque eu conheci educação. Nessa hora foi importante. Você vê, né, como Olha é que que são as legal. coisas. E Ah, é uma moeda, né? Tem dois lados tudo. Eu acho que talvez seja até importante a gente ressaltar essa questão dos dilemas do mundo corporativo, né? Porque no final das contas, toda decisão de liderança é uma aposta, né? Então, sim. contratar lá atrás a Lu em 2013 era uma aposta da Dani. Contratar depois em 2021, é isso que você chegou no Meli? 2020. 2020 no Meli. Já era uma aposta também de trazer gente mais competente tecnicamente e com experiência em gestão de pessoas ali. Então, Exato. Exato. é uma dobradinha, né? A própria pandemia, né? Ela facilitou, sim, a aproximação de times Latam, né? Longe um do outro. Mas eu acredito que sim, ela trouxe essa dificuldade do onboarding, né? Principalmente o onboarding cultural, como você bem dizia, né? Sim. Olhar alguém do lado no café e falar assim: Meu Deus, qual que é o botão que aperta aqui? Eu acredito que sim. E grande parte dos nossos clientes que são de varejo ou de linha de produção, ou de atendimento ao público, não teve home office nenhum dia da vida, né? Pois é, exato, Teve esse outro exato. lado também, esse tipo de atividade. Acho que na sua fala, quando você fala que as suas amigas são obrigadas a se deslocar, você teve um movimento muito claro para mim, que foi assim, elas têm a mesma atividade técnica que eu, e elas poderiam desempenhar uma atividade no Mas home não office. podem. Então, fica muito claro aqui que a gente está falando, né, pessoal que está ouvindo a gente, de escopo de trabalho que permite. Não estamos falando de um cara que Exato, trabalha lá no atendimento ao público que vai ficar em casa, não é isso? exato, exato, É. exato. E você sabe que quando eu cheguei no Meli, até funções que hoje a gente fala, nossa, é impossível essa pessoa há 4 anos atrás trabalhar em casa, estarem até hoje em casa, aconteceu. Então, eu dentro de CX, eu construo soluções de aprendizagem e treinamento para os nossos representantes de atendimento, que é a galera de atendimento telefônico, de chat, quando você tem algum problema, quando você tem alguma dúvida numa compra ou numa transação que você faz em Mercado Pago, você tem uma rede de pessoas que te atendem, e essas pessoas que te atendem, elas são capacitadas pela minha equipe, né? Uma parte da minha equipe capacita uma parte dessa galera. E até então essa galera era 100% trabalhava dentro do escritório presencial nos 2 turnos e tudo bonitinho do lado do team leader dele, do lado do chefe dele. Quando chegou a pandemia, tipo, todo mundo foi para casa, vai todo mundo para casa. E aí a primeira coisa foi, vamos perder o controle do que esses representantes estão fazendo. E mata. 3 anos depois, estamos aqui conversando e esses representantes continuam trabalhando em casa. E isso, em momento algum, foi um ponto de atenção. Em momento algum. A única coisa que a gente teve que adaptar foi como a gente capacitava. Porque, assim como todo mundo, o Meli capacitava presencial. Mas a questão de que o rap, né, a gente chama de rap, representante rap, que o rap iria trabalhar de uma forma diferente, porque ele está presencial, porque ele está em casa, que ele vai ser mais produtivo porque ele está do lado do team leader dele em casa, é mentira. Então, o que o Meli fez foi, eu vou
dá para você um dinheiro para você organizar um espaço da sua casa que não tenha barulho e que você possa, enfim, trabalhar de uma forma confortável. Então, toma aqui um dinheirinho mensal para te ajudar a melhorar a sua internet, para ajudar a melhorar, enfim, gastar uma conta de luz a mais que você vai ter porque você está em casa. Mas, assim, você vai continuar trabalhando na sua casa. Se você quiser vir para o escritório, você vem. Se você não quiser, você não vem. Então, eu acho que tem até uma questão de funções que antes não eram pensadas e que hoje você vê que é completamente possível. Então, óbvio, dadas a característica de cada trabalho, tem gente que não pode, alguém que trabalha dentro de uma agência bancária, alguém que trabalha dentro de uma loja, não tem como trabalhar em casa. Mas existem outras funções que a gente descobriu e foi descobrindo juntos que funciona tão bem quanto, sim, e que não tem essa necessidade. Então, eu volto a dizer que hoje eu sou uma profissional muito mais feliz por ter esse cantinho aqui, sabe? Assim, por ter essa possibilidade de estar perto dos meus bichos, sabe? De, na hora do almoço, tirar 15 minutos para sentar no sofá e não fazer nada, sabe? De começar a trabalhar na hora que eu quero. E isso não me faz trabalhar menos ou mais do que nenhuma outra pessoa, não é isso. Mas hoje, para mim, é um valor. Sim, um valor mesmo pessoal, um valor profissional. Eu não trocaria isso por nenhum outro emprego que eu tivesse que ir pelo menos uma vez por semana para o escritório, honestamente. Então, não sei, assim, Uma eu vez, né, penso. Luz? A gente não está nem falando de colocar na balança 5 dias na semana, né? Não, não tô falando disso. Então, acho que, enfim, foi realmente um baita divisor de águas na minha vida ter trabalhado, ter vindo trabalhar aqui enfim, por todos os desafios que eu passei no início, pela questão da pandemia, por sentir que eu não conseguia criar vínculo com as pessoas, por não conseguir fazer esse deparo da minha experiência de RH, capacitação, com capacitação dentro de uma área como a área de CX. Mas, de novo, assim, eu encaro tudo isso sempre como um crescimento para minha carreira. Assim, eu me sinto uma profissional muito completa nesse sentido, sabe? De já ter visto como é uma capacitação numa consultoria, como é uma capacitação no RH, como é uma capacitação numa área parceira. Eu não sei o que falta agora, assim, honestamente. Não, o falta é você contar para a gente um pouquinho aqui. Quem está ouvindo a gente aqui, e eu também, a gente ficou curioso para saber, porque pouca gente tem as possibilidades de ver esses lados diferentes, né? Eu ia falar da moeda, mas é mais de dois lados já, né? Então, Sim, e a gente se encontrou, então, naquele momento lá no Lab SSJ, enquanto consultoria, e eu era aquele cara da ponta que a Luciana falava, né? Ela fazia a ponte com o cliente, montava uma trilha de desenvolvimento, conteúdo, e eu ia lá entregar, né? Então, quando ela dizia assim, cara, eu não vejo o que, que aconteceu, porque parava em mim ali na entrega e a gente não tinha mais noção do que vinha adiante. Naquele momento, você pensava, então, em trilhas de desenvolvimento muito com o briefing do cliente. Depois você virou um cliente de consultoria, sendo RH. E agora você oferece internamente, né? Como área ou exato, demanda internamente, às vezes, também. exato, Que exato. muda? Que muda nessas áreas diferentes, tanto em termos de talvez metas e responsabilidades dessas metas e foco que essas áreas tinham que dar, teriam que dedicar tempo e esforço, mas também o que mudou na Lu profissional? O que ela teve que dar mais foco ou flexibilizar um pouquinho para atender expectativas diferentes? Eu acho que a grande diferença é que, como RH, como RH, eu percebia que muitas coisas eu fazia como consultoria. Então, a área demandante me procurava, me pedia um programa de desenvolvimento. Eu ia lá, enfim, construía, entregava. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que, tipo, era sempre o RH deveria ser estratégico, né? Todo mundo diz isso, e eu acho que hoje ainda não é uma área vista como uma área estratégica. Ainda é uma área, e na maior parte das vezes, tiradora de pedidos. E não querendo diminuir nada disso, mas é uma pena, porque existem tantas coisas que a gente poderia ser mais parceiros do negócio, e eu vejo que hoje isso não acontece da forma, não sei como está hoje, né? Porque eu não estou mais, mas pelo menos eu via que eu não tinha esse papel. Então, ao mesmo tempo que eu deveria ser estratégica e deveria estar ali lado a lado com a área demandante, né, do pedido, eu me sentia meio consultoria,
A diferença é que na consultoria eu não sabia o que estava acontecendo. Dentro do RH, eu sabia o que estava acontecendo. E quando muitas vezes a gente tentava fazer, vamos fazer uma ação a mais, vamos fazer algo diferente, eu não conseguia ir. Também tinha uma barreira. Porque o RH não entende, porque o RH não sei o quê, porque o RH está muito distante, blá, blá, blá. Eu falo que agora dentro de CX, eu sou a solução e o problema. Então, eu não tenho intermediário. Sim, a responsabilidade da capacitação ela é minha, eu estou dentro da área. Então, não é uma área de capacitação que está aqui e tem uma área aqui. Eu estou aqui e a área de capacitação está aqui. Então, é um outro olhar, é uma outra responsabilidade, é um outro tipo de envolvimento. E trabalhando numa área como o CX, que é uma área que tem muito indicador, que é uma área que acompanha muito, não só os indicadores de atendimento, mas também os indicadores de como os reps estão atendendo e performando, né? Como esses reps atendem aos nossos usuários, eu trago essa mesma lógica para cá, para capacitação. Então, como RH, era, vamos saber se o aluno gostou. Como foi para você participar do programa de capacitação? Foi ótimo, amei, o Aquelas facilitador era avaliações de reações maravilhoso. bem profundas. Exato. Café estava bom? O café estava bom, o facilitador era maravilhoso. Aí a RH pegava aquele negócio lindo, a gente ia lá, levava para a vice-presidente ou para o gerente, falava: olha, a capacitação foi um sucesso. Pera, é só nesse nível que a gente consegue ir, né? Quando a gente olha lá a pirâmide do Kirkpatrick, a gente está na base, assim, a gente está ali no tipo, gostei ou não gostei. Agora, muitas vezes a gente não avaliava o conhecimento, a gente não avaliava o impacto no negócio, a gente não avaliava nada além daquilo. E não é que a gente não avaliava porque eu não sei, porque não queria, é que eu acho que é difícil, assim, e hoje eu continuo achando que é difícil, assim, não é fácil avaliar. Mas a gente vê que tem tanta coisa que a gente faz como capacitação que impacta diretamente numa métrica de negócio que dentro de CX isso para mim ficou muito fácil a correlação. Então, isso não seria possível se eu tivesse dentro do RH. Essa visão de capacitação que eu tenho hoje, estando dentro da área que capacita, que tem o problema e que também é a pessoa que vai resolver, ela me dá, primeiro, muita mais liberdade de criação e de aonde ir. Então, eu não tenho intermediário, eu vou lá e eu busco a solução e eu busco o problema. Eu tenho acesso direto às métricas e às principais indicadores, inclusive as métricas de negócio, eles são os meus objetivos de também para entregar no final do ano. Então, se a operação não está entregando, eu não entrego. Então, como capacitação, ajuda a operação a entregar o resultado dela. E o terceiro, que é como é que tudo isso casa com capacitação, com treinar alguém em conteúdo técnico, em conteúdo de soft skill, no Brasil e na Colômbia. Porque não é simplesmente capacitar o brasileiro. Eu tenho que entender como o colombiano aprende, porque o colombiano aprende de uma forma muito distinta do brasileiro. E eu Muito bom isso. não estou falando de 100 pessoas. Estou falando de quase 7.000 representantes entre Brasil e Colômbia. Então, você tem que ter algo escalável, você tem que padronizar e você tem que escalar. Então, não é nada customizado no Meli. O Meli customiza o que dá, mas a estratégia que vai ter que funcionar aqui ou na Colômbia, ela tem que ser a mesma, porque se a gente começa a fazer isso complexo, isso não escala e a gente não implanta. E tem um outro ponto, Mata, também, que eu acho que muito relevante, é estrutura. Eu, enquanto consultoria ou RH, a gente sempre tinha o problema de recurso, né? De pessoas. Então, eu fazia muita coisa com pouca gente. Para você ter uma ideia, no Meli, só a área de. Inclusive, a minha área não chama capacitação, tá? A minha área chama gestão do conhecimento. Porque a gente olha, inclusive, a capacitação de uma forma muito mais ampla. Não é eu capacito quem está chegando. Eu mantenho o conhecimento vivo enquanto esse representante é representante.
ele sempre vai aprender, ele sempre vai ter que reciclar o conhecimento dele. Então, a minha área não chama área de treinamento, ela chama área de gestão do conhecimento, porque eu faço a gestão desse conhecimento de ponta a ponta. A minha área hoje, por exemplo, tem mais de 45 pessoas. Então, tem um ponto importante, né, que é o quanto que a gente também coloca não só recurso financeiro, mas recursos pensantes, sabe? Assim, o Meli não contrata consultoria, a gente não tem nenhum treinamento externo, né? A gente contrata, por exemplo, no meu time, eu tenho design instrucional, eu tenho ferramentas de autoria, e quem facilita a capacitação na ponta é um especialista da operação, que o que a gente faz internamente é capacitar essa pessoa em ser um formador um multiplicador de conteúdo. Então, se você não dá essa possibilidade internamente para as pessoas construírem, né, e tem essa área estruturada para isso, as coisas não caminham, não ficam de pé. Então, eu vejo que tem uma diferença muito grande em como a gente olha para a capacitação, principalmente com essa questão das métricas, e quando a gente está dentro do problema, né? Assim, quando você está dentro do problema, é muito mais fácil você encontrar uma solução. Quando você está fora, como foi nas duas últimas experiências que eu tive, é meio que sempre você é um consultor. Ah, e se você fizer isso? Né? O briefing, ele é sempre o que o seu cliente está te dizendo, mas você não sabe se é exatamente aquilo que está acontecendo. Você não sabe quanto que aquilo está enviesado ou não. Agora não existe isso. Assim, aqui não existe. A gente fala com rap, a gente fala com rap, mas os números, assim, eu aprendi a olhar número como um indicador direto do que eu preciso ou não capacitar. Eu não faço capacitação por eu acho que o problema do rap é isso. Se um número não me diz que eu preciso capacitar em determinado assunto por causa disso, eu não capacito. Então, é de verdade, assim, eu nunca tinha visto nada parecido. Não é uma capacitação de autoconhecimento por autoconhecimento, sabe? É você fazer uma estratégia de capacitação porque você tem tantos indicadores e tantas coisas que te dizem que isso é necessário que antes eu não conseguia ter esse olhar. Então, esse depara, ele foi muito difícil. Muito, muito difícil. Imagina, assim, quando eu olhava os dashboards daqui com os resultados, eu falava, Senhor da Que eu estou glória, fazendo aqui? tudo em espanhol e esse povo falando de número e falando que o gap da excelência operacional é -5, porque o FCR do representante, eu falava, o que, gente? O que é que este homem está falando? O que é que ele está me contando? Não estou entendendo nada do que está acontecendo. E foi, e hoje, inclusive tenho dificuldade de me imaginar trabalhando numa empresa com uma cultura diferente, numa empresa, de novo, num RH, não sei se eu conseguiria. É, então, é tudo uma construção, né? Mas te garanto que não foi uma Com certeza. construção fácil. Não foi. Que aula, senhoras e senhoritos que estão nos ouvindo por aqui, que aula que a gente recebeu agora aqui de cultura, que aula de entendimento de que as prioridades ou os valores que a companhia realmente tem como propósito são traduzidos na estrutura, né? E aí, em termos de grana e de gente, né? Como você falou. Nossa, que aula, Lu, aprendi tanto com essa estrutura e agora fez sentido uma fala inicial sua de que você olha hoje o treinamento de uma forma tão diferente como a gente olhava como consultoria ou como RH. A gente poderia pensar que numa empresa um pouco mais tradicional, numa estrutura um pouco mais quadradinha, o seu papel estaria alocado dentro de RH como uma área de treinamento, atendendo pessoas diferentes e aí sim perdendo conexão com os indicadores, por exemplo? Se não fosse o Meli? Eu não consigo imaginar. Ou eu consigo imaginar, mas com um escopo diferente. Talvez com um escopo de meio coisas empacotadas. Assim, imagino algo, por exemplo, Lu, eu preciso de um treinamento de autoconhecimento. E aí Com eu, consultoria dentro de novo. A gente viraria a consultoria. Exato. Agora, ter a responsabilidade de falar assim,
esse número está ruim. O nosso representante está atendendo mal os nossos usuários. Por que que esse número está ruim? É, Aí eu vou lá, analiso todos esses números e eu descubro que tem um processo que esse representante está errando nessa etapa. Eu vou lá, pego uma analista do meu time e falo: você vai ter que construir um treinamento, porque o representante está errando aqui, ó, nessa etapa aqui, tá é mais entendendo? cirúrgico, né? É mais É cirúrgico. cirúrgico, é cirúrgico. Isso é cirúrgico, mas um dos grandes projetos que eu tive no ano passado e que vai ter continuidade esse ano foi pensar no modelo de capacitação para quem entra. Porque até isso era um ponto que não tinha tanta padronização. Então, quantos dias de agenda? Como seria uma agenda É, ideal? Quanto tempo de prática? Quanto tempo de teoria? Que conteúdos? Como apresentar um conteúdo de processo? Como apresentar um conteúdo de soft skill? como? Então, É, essa estratégia mais macro é, ela foi algo que eu tive um papel, né, de ajudar a uhum, construir, assim, junto com os meus pares. Meus pares são bem heterogêneos, eu tenho, a maior parte dos meus pares hoje são, dos outros supervisores são engenheiros, uhum, então eu e uma outra supervisora, nós somos as pessoas mais especialistas em educação. Então, tem algumas coisas que são mais fáceis de explicar e de implantar, é, outras não. tô brincando. É, mas apesar de ser cirúrgico no detalhe de cada equipe, precisa dessa estratégia macro que sustente, né? É, Então, são os princípios, né? Os exato. princípios. Né? Para você ter ideia, no ano passado, a gente teve quase 7.000 novos representantes, novos ingressos. Ah, é bastante. Se eu não tenho algo estandarizado, algo padronizado, Na eu não escala. me sustento, não Né? escalo, não escalo, não escalo. E o desafio da língua é um desafio ainda ou flui um pouco mais natural? Eu tive que aprender, né? É, Sim, não tem jeito. mas assim, o Meli é uma empresa que as pessoas, elas se esforçam. Então, É. numa reunião, eu falo, se eu não quero falar em espanhol, eu falo em português, a pessoa fala em espanhol e a gente se E vamos entende. avançando. É. Eu falo um pouquinho, eu falo, eu vou falar despacio. Aí a pessoa, tá bom. Aí, às vezes, ela fala algo muito rápido e eu não consigo entender, eu falo, você pode repetir? É, Então, existe esse cuidado mútuo, sim. mas eu, por exemplo, tenho três analistas, eu tenho dois analistas que são hispanos, né? Eu tenho dois analistas na Colômbia e tenho duas analistas no Brasil. Quando eu faço os meus one-on-ones, quando eu estou no espaço com elas, eu falo em espanhol, né? Quando eu estou em alguma reunião que eu estou com o time, eu vou dividindo, falo um pouco em espanhol, falo um pouco em português, até para que elas não se sintam é, excluídas, né? Para que elas É, também entendam, né? Tem um puta cuidado com o almoço, porque Colômbia tem 2 horas de almoço, 2 horas de é. diferença. Então, na hora que eu tô a full aqui trabalhando 3 da tarde, é a hora que elas estão almoçando. Então, eu tenho um bloco no meu, no Começar meu, a no meu, demandar lá. no meu calendário, almoço MCO, então eu sei que eles estão almoçando. Então, assim, tem toda uma questão além da língua, que tem a ver com diferença cultural, né? Eles têm uma questão muito forte de chamar pessoas que têm um nível hierárquico maior de senhora. Então, de vez em Aham, quando eles elas são, falam, é, sim, são sim, senhora. Eu mais falo, hierárquicos. senhora, senhora tá no céu, senhora é minha avó. Eu brinco com elas, né? Mas, assim, Adoro. é algo que eu tenho que me adaptar, é algo que eu tenho que É, entender. Então, mas é muito gostoso, Marta, é, assim, eu acho. trabalhar com outros países, assim, eu já tive chefe argentino, já tive chefe uruguaia, tenho pares na Colômbia, agora eu tô com uma gestora brasileira, a primeira vez que eu tenho uma gestora brasileira, mas essa questão de trabalhar com hispanos é algo que... Por isso que eu te falo que lá no início, quando falaram para mim que eu não precisava do espanhol, eu não acho que eles estavam mentindo. Eu entendo, eu Porque entendo. mas assusta, sabe? É, claro. Tiveram várias coisas assim do meu processo de seleção que eu levei como boa prática pro processo de contratar alguém, né, para o meu time. Então, eu lembro quando eu trouxe a minha primeira analista,
que ela veio de RH aqui do Brasil, e eu conversava muito com ela. Olha, você não precisa falar espanhol, mas assim, você vai ter que se adaptar, você vai ter que se esforçar, Uhum. depois você vai ter que aprender, né? Ela, ai, tá bom, Du, você tá vindo de RH. No primeiro momento, as coisas não vão fazer sentido, mas eu vou te ajudando, Já vai você vai contando. entender. Isso eu acho que, não acho que foi um gap, porque nem o meu chefe na época sabia que ia ser tão diferente, sabe? Mas eu acho que é um cuidado importante para essa transição de carreira que não é fácil, assim, Concordo. que precisa de um cuidado maior. É. Nossa, quanta coisa bacana. Tem muita sabedoria nas experiências que você contou para a gente e nos aprendizados que você já assume que teve. E aí, para fazer uma provocação, né? Você tem uma fala assim: ah, eu não poderia trabalhar de novo em RH, ou não conseguiria trabalhar na cultura. Ah, Lu, de verdade, você conseguiria Não sim. gospe para cima que cai na Você testa, né? conseguiria Assim. sim. Depois de sair do banco, depois de ir para um laboratório de negócios, de educação, depois de passar pelo varejo, e agora varejo da moda e C&A como um marco na sua carreira, que você fala com tanto carinho, até chegar no Melic com tanto mais carinho, você está pronta para trabalhar em qualquer lugar. E eu acho que tem uma questão na sua fala também, que é a inteligência cultural. Não só a inteligência cultural de mudar de companhia, de segmento, de negócios, de áreas, mas esse movimento de trabalhar com gente de fora, e eu sou suspeito para falar, porque eu venho também do mundo latino, Sim, é é, verdade. eu Eu amo, eu lembro que a gosto gente muito. fazia uns treinamentos em espanhol que você fazia, Até é hoje, verdade. cara. Eu posso te dizer que quase 50% da minha agenda ainda é espanhol. Tenho feito muita coisa. Eu acho que esse movimento de trabalhar com gente de fora amplia a nossa perspectiva de país, de língua, de cultura, de possibilidade, sabe? Então você fala assim, pô, o colombiano aprende de modo diferente. Isso não é um ser humano? Cara, ele é. Só Sim, que o nosso mas entorno moldou a nossa forma de aprender, né? e a cultura é completamente diferente, assim. Eu lembro quando eu cheguei que eu falava sobre conceitos básicos de design instrucional que não existem lá. Não, a gente está Existe anos-luz. Ex- Até, até tem bastante, mas às vezes é com uma outra nomenclatura, Né? ou eu percebo que, por exemplo, eles têm uma questão de fazer animações e gamificação muito mais forte do que aqui no Brasil. Eu tenho que considerar Legal. isso. Tanto que, logo que eu cheguei, a gente tinha muito hábito de eu construía um conteúdo em português que poderia também ser utilizado em espanhol. Primeira Entendo. coisa que as pessoas faziam era traduzir. E eu falava, gente, não é traduzir, é adaptar. Porque tem palavras, tem expressões É, e tem é. formas de ler isso que Boa. a tradução, ela não vai trazer o mesmo intuito educacional do que a gente está fazendo em português. Absolutamente. Então, eu tive que aprender muito sobre como você fala, como você capacita também numa outra língua, Sim. né? E como que você respeita e entende os limites culturais de cada um dos lugares que você está. Isso é muito Que rico, legal. sim, Que muito legal. rico para usar no dia a dia, muito rico. Demais. Lu, nossa, acho que você me deu uma aula. Eu ampliei tanto a minha perspectiva de cultura, conheci um pouco mais do Meli que eu não conhecia, e ao mesmo tempo que a gente amplia essa questão de, enquanto, enquanto líder, que a gente busca gente para trabalhar com a gente precisa desenvolver as competências técnicas e buscar gente alinhada aos nossos valores, aos nossos princípios, à cultura corporativa, contratar gente por essas habilidades humanas, socioemocionais, não só técnicas. Eu aprendi muito aqui com você hoje. Queria agradecer. Que bom, fico feliz. Falo muito, depois você edita, mas, Não, quem que não fala muito? Eu e você aqui, a gente poderia ficar 3 dias falando aqui. mas eu acho que, não sei, assim, pensando um pouco agora, até fazendo um balanço de tudo que eu estava te contando, eu acho que tem algumas coisas, assim. Primeiro que tem muita gente que tem medo de fazer transição de carreira perto dos 30, né? Porque acha que com 30 tá velho. E foi o que eu fiz e deu certo. Então, acho que não Duas tenho medo de vezes. mudar. Duas vezes, exato. E o segundo é o quanto que a gente pode continuar aprendendo, executando a mesma.
o mesmo ramo de atividade, sabe? Assim, desde que eu entrei no Lab SSJ, eu trabalho com educação corporativa. Mas olha a quantidade de ramificação, Mudou. sabe? De falar sobre esse tema. Então, eu gosto muito de continuar estudando, de continuar lendo, de continuar entendendo tantas coisas que podem não ser muito relevantes nesse momento, mas que de alguma forma Conecta. vão me ajudar e vão me conectar. Então, eu acho que mudar nunca é uma decisão muito fácil, mas essas mudanças elas trazem muito mais benefícios do É. que a gente imagina. Então, não sei, eu olho assim para trás e eu fico muito feliz com tudo que eu vivi, com todas as coisas que eu aprendi. Eu É. acho que foram importantes para me ajudar a chegar onde eu cheguei hoje. Eu tenho E certeza disso, Lu. até onde eu vou, né? Que eu não sei onde é É. que eu vou, mas é Não, isso. e a gente não vai nunca saber, né? Que bom, que bom. A gente vai voar muito ainda. Mas eu fico muito feliz, Lu, porque, é, cara, eu vejo uma evolução muito grande na sua fala, daquela Luciana que a gente andava de carro 300 quilômetros para ir lá na Raizen, lá entregar os treinamentos presenciais no interior de São Paulo, sei lá que ano também, 13, 14. É, vi também muita nobreza da sua parte, uma gratidão muito grande pela sua irmã, e eu também tenho um respeito muito grande pela Mariângela. Ela é fenomenal e ela Sim, constrói conteúdos maravilhosos. Essa parceria dela com a minha mentora, Cíntia Martins, também tem gerado sim. conteúdos assim, puta gente, da gente dar pulo na cadeira, que Ah, são coisas autorais mesmo, sabe? Coisas novas, coisas bem bacanas e profundas, construídas com embasamento, né? sim, É muito legal isso. E esse movimento de não ter medo, sabe? Porque a gente teve muito medo, né? Em algum momento da sim, nossa vida. sim. E perceber você voando, Lu, me dá muita felicidade aqui. Você citou também o Kirkpatrick, que eu vou colocar aqui embaixo o link do conceito, para quem tiver um pouco mais de interesse, talvez Ah, pessoas de super. RH e de treinamento se interessem um pouco mais, né? Os líderes, talvez da ponta, que estejam nos ouvindo, não sei se eles vão se interessar Sim, num processo de como fazer avaliação mais, digamos, profunda do que simplesmente uma avaliação de reação, e talvez mais até do que os NPS utilizados exato, exato. atualmente, né? Super, super. E nossa, muito bom, muito bom. E falar também que uma das coisas importantes dentro do mundo corporativo é essa leveza que eu acho que a gente teve, sabe? Essa troca, esse seu sorriso agora. Porque, puta, as metas elas são pesadas. Trabalha-se bastante, apesar de ser mele, apesar de ser gostoso. Então a gente não está falando que é fácil, a gente não está falando Não, que precisa trabalhar pouco. A gente ainda não não. conseguiu ler o Timothy dizendo trabalhe 4 horas por semana, mas a gente está aí no nosso aprendizado contínuo, como dizia lá um dos fundadores do Lab SSJ, até o livro novo dele, Exato, do Lifelong exato. Learner, né? Com O certeza, Conrado. com certeza. E eu acho que o ponto nunca é trabalhar muito, mas acho que é o propósito e trabalhar com É, algo que a gente gosta. Então, é isso. é isso. É, Se a gente faz o que a gente gosta e a gente vê propósito nisso, as coisas ficam muito mais leves e, é. e é isso. Que legal. Lu, ai, que delícia. Obrigado. Obrigado mais uma Obrigada vez a você, Marta. pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E nos vemos. Obrigada a Espero você. que não demore muito, né? Ai, Não, não. Se você tiver aí outro tema, você me chama que agora eu gostei de participar. que legal. Muito obrigado, Lu. Nada, Marta. Um beijo para você. Um beijo. E eu agradeço você também que está aqui até agora. Não sei se ouvindo a gente pelo Spotify ou vendo a gente. Aliás, agora no Spotify tem videozinho também, ou aqui no canal do YouTube. Obrigado por você ter ficado aí até agora. E eu acho que foi uma aula aqui que a Lu deu de cultura, de crescimento, de carreira, de transição. Se você curtiu, por favor, compartilhe aqui o Matarazzo Podcast. A gente vem aí entrevistando gente de RH e líderes também que fizeram esses movimentos de transição, abrindo com a Lu, gente que saiu do RH e diz que não quer voltar, mas quem sabe um dia. Muito obrigado pela sua presença. Eu não lembro nunca qual que é a mensagem final de clica, curta, compartilhe, se inscreva, mas enfim, você já sabe aí, faça aí esses movimentos finais. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.